Bem-vindos. A partir de agora abrem-se as portas novamente para mais um 45 minutos a Porto para falarmos daquilo que foi o jogo do fim de semana, da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Porto já sabe em que grupo vai ficar, já vamos falar sobre o grupo, já vamos antever o jogo da próxima jornada no sábado às 8h30 em Barcelos, frente ao Gil Vicente, mas acredito que não seja fácil para os meus amigos, irmãos José Sousa e Hélder Sousa falarem do jogo que aconteceu, mas tem de ser. O Porto perdeu em Vila do Conde por 3-1. Os 3 golos sofridos pelo Porto foram na primeira parte, com distanciamento de 10 minutos entre os 3 golos, entre o segundo e o terceiro, uma distância de 10 minutos, entre o primeiro e o segundo, com uma distância de 11 minutos. Jacobu, Aziz e Pedro Amaral fizeram os golos do Rio Ave. Para o Porto marcou Tony Martínez, ele que entrou na segunda parte para o lugar de Evanilson, se agora a memória não me traiçoa. O Porto foi a jogo com o 11 que tinha ganho frente ao Sporting no passado fim de semana, frente aos Leões no Estádio do Dragão. Lançou Diogo Costa, também João Mário, Pepe Marcano e Zaidu, Uribe, Bruno Costa, Otávio, Pepe, Evanilson e Taremi. Este foi o 11 lançado por Sérgio Conceição para o jogo frente ao Rio Ave no Estádio dos Arcos em Vila do Conde. José Sousa, vou começar por ti. Já se esperaria um jogo difícil, não se esperava era que aquilo que aconteceu no fim. Foi uma derrota por 3-1, muito por força daquilo que o Porto não fez na primeira parte e que o Rio Ave aproveitou. Das 4 vezes que foi lá na primeira parte, marcou em 3, só não marcou na primeira. Viva, há jogos assim, não é? Portanto, a primeira coisa é que eu acho que o Porto, e até o disse na semana passada, não achei que o Porto era bestial ou era campeão porque tinha dado 3-0 ao Sporting, e também, obviamente, com alguma preocupação, não posso pensar agora que perdemos 3-1 com o Rio Ave. Na quarta jornada, tudo está perdido. Portanto, acho que é preciso ser um pouco comedido, ter um pouco de calma, conseguir avaliar o que é que se passou e, sobretudo, conseguir encontrar soluções para que não se repita repetir. O Porto entrou bem, bem melhor do que tinha entrado nos jogos anteriores, mas depois há ali um momento do jogo em que começa a perder sobretudo as segundas bolas, que não consegue segurar a bola a meio campo, e o Rio Ave, e nós temos que dar o mérito a quem o tem, conseguir chegar 4 vezes à baliza do Porto e marcar 3 golos, tem muito de mérito do Rio Ave, e também tem, obviamente, algum de mérito da equipa do Porto. E eu recordo-me que não é a primeira vez que isto acontece. Eu acho que o ano passado tivemos a salvo de situações destas, mas na época anterior e até em outras, até mesmo com o Sérgio Conceição, tivemos isto várias vezes. Eu lembro-me de estarmos a perder também com o Rio Ave por 3 golos de diferença, acho que já não me lembro se foi o Krasnodar também no Estádio do Dragão, que de repente estávamos a perder 3-0, quando na verdade lá tínhamos até conseguido, salvo erro, ganhar por 1. E o Porto não tem, excetuando o ano passado, acho que não aconteceu em jogo nenhum, o Porto tem alguma ansiedade em querer responder rápido demais àquilo que é uma adversidade de sofrer um golo. Sobretudo em jogos em que aparentemente tem a obrigação de ganhar, que acho que foi o que aconteceu ontem. Estes jogos do início de campeonato têm sempre alguma coisa de surpreendente, porque como as equipas ainda estão a formar-se, não é tão fácil perceber o real valor de uma equipa, não é? O Rio Ave parece-me que vai ser uma excelente equipa, já tinha dado notas muito boas nos jogos anteriores, mesmo até no jogo de Alvalade. E há outras equipas que estão muito fortes e que, obviamente, entretanto, há de ficar mais frágeis ao longo do campeonato. O início do campeonato é sempre estranho, e quando surge uma equipa surpresa, como foi o caso
quer do Rio Ave em Vila do Conde, quer até do Chaves, quer até do próprio Passos Ferreira, que ainda nem sequer tinha pontuado nem marcado, esta semana quase que podíamos ter tido uma lotaria de surpresas. Quanto ao Porto, olhando para aquilo que é as suas atuações individuais, eu fiquei... Já lá vou. fiquei... Guarda. Não vamos entrar ainda nesta parte, ok. Guarda. Guarda que já lá vamos. Já lá vamos. Hélder, também a tua ideia geral do jogo, e já vamos a entrar nas particularidades deste Rio Ave 3, Porto 1, até porque há algumas particularidades a serem destacadas para o bem e para o mal, obviamente. Viva, sim, pá, foi um jogo atípico, não é? Pá, o A3 era o intervalo, cá em Portugal, na nossa liga, o Porto é uma coisa muito rara de acontecer. E o que mais me preocupou não foi o 3-0, porque há jogos que dá a volta da segunda parte, as remontadas. O que me preocupou no Porto é que não havia ali capacidade de dar a volta. E uma coisa incrível, como é que o Porto faz uma falta na primeira parte. Uma falta, uma coisa, pá, não há uma memória disso, não é? E as faltas, às vezes, tem que se fazer, para cortar os lances e etc. E notou-se que a equipa entrou... Não entrou bem. Aliás, nesta época, tirando o jogo com o Tondela, eu penso que o Porto não fez uma entrada numa primeira parte em condições. Teve a felicidade de ir ganhando os jogos, com o Vizela não cair do pano, com o Marítimo pronto, até goleou, mas enfim. E na semana passada, o 3-0 foi até um pouco enganador, né? O resultado foi volumoso, e acho que a equipa do Porto entrou em Vila do Conde completamente displicente, sem... eu não digo atitude, porque eu acho que para um jogador estar no Porto tem que ter atitude, senão não podia estar. Agora a equipa entrou sem garra, e a culpa disso também não é só dos jogadores, também é do treinador. Aliás, o próprio Sérgio admitiu isso na conversa de imprensa. Na segunda parte, Porto podia ter ganho o jogo, teve 24 remates, 10 dos quais enquadrados. Os últimos 10 minutos foram de facto muito bons, mas também de facto o rival já estava desgastado, e isso também acontece. Agora o penalti não entrou porque não tinha que entrar, foi à trave, não é? O que se nota é que o Sérgio está ali um pouco perdido. Neste jogo notou-se claramente no meio campo. E a defesa, o João Mário desta vez não teve bem, não teve bem o Marcano, não teve bem o Zaidu. O Diogo Costa, nos lances dos golos, não tinha muito a fazer, não é? Portanto, estou um pouco apreensivo agora. Amanhã fecha o mercado, amanhã é o último dia do mercado. Não estou a ver Quinta-feira. Era quinta? Quinta-feira. Não é dia 31, é no dia 1, é na quinta-feira. Mas é no dia 1 que fecha. Mas dia 1 às 23 horas e 59 minutos? Sim. Olha, não sabia, para saber que era amanhã. Mas ter um dia ou dois, eu acho que não vai fugir muito, porque os bons jogadores já estão todos descobertos e esses custam muito dinheiro, portanto, descobrir assim um jogador desconhecido e craque dentro da equipa, não estou a ver. Portanto, acho que o Sérgio vai ter que fazer ali uma mexida na equipa e mesmo, não só na equipa, mas também no esquema tático da equipa. Portanto, acho que é um jogo, como diz o Sérgio, que não é para esquecer, é para lembrar. E pronto, e para perder, que seja logo no início do campeonato, para embalarmos para a reconquista do BI. Portanto, vamos ver. Hélder, estavas aí a falar de uma coisa e eu tinha aqui também apontado isso mesmo. Já não é o primeiro jogo neste início de campeonato, fora Supertaça, porque na Supertaça o Porto teve o jogo sempre controlado do início até ao final do jogo, mas desde o início do campeonato, e nós temos vindo a destacar isto ao longo das 4 jornadas, o Porto não tem entrado bem, tem entrado desconcentrado. Das outras vezes conseguiu limpar essa desconcentração com golos, não sofrendo nenhum. O que é certo é que contra o Marítimo, o primeiro remate é do Marítimo, a bola não entra. No jogo contra o Vizela, o primeiro remate é do Vizela, também a bola também não entrou. O primeiro remate contra o Sporting é do Morita, a bola vai ao poste. Desta vez a bola voltou a ir ao poste da baliza do Diogo Costa, só que
à segunda, à terceira e à quarta, as bolas entraram mesmo. Portanto, mantém-se o Porto a entrar desconcentrado e fora melhor opinião é a vossa, não é a minha, mas eu por acaso até estive a fazer o jogo, a linha defensiva do Porto deu muita Muitas abébias. sim, deu muita bebe, não era essa a palavra, mas uma palavra parecida com essa. O Porto deu demasiado nas alas e no corredor central da defesa. Toda a linha defensiva do Porto errou nos 3 golos sofridos. Eu já estive a rever outra vez os golos sofridos pelo Porto e o golo marcado pelo Tony Martínez, mas nos 3 golos sofridos pelo Porto há sempre muitos jogadores do Porto para apenas 2 ou 3 jogadores do Rio Ave. No primeiro golo eu fiz a contabilidade, foram 6 jogadores do Porto para 3 do Rio Ave. O que tinha a bola, o Costinha, o Ala, que estava por dentro, o Fábio Ronaldo, que estava no meio, e o Jacobo, que marcou quando o Pepe saltou demasiado cedo na pressão. Mas, Hélder, pedi-te então a tua opinião. Foi mais um jogo em que o Porto entrou, diria eu, terrivelmente desconcentrado e desta vez a coisa correu mal. Sim, não pode acontecer numa equipa como o Porto, que está a lutar por todas as competições, em especial o campeonato, que é a prova que temos, entre aspas, a obrigação de vencer. Isso não pode acontecer. Ou não pode. Poder pode, não deve. E aí, de facto, a culpa não é só dos jogadores. Também tem muito a ver a falta, neste caso, do treinador, ou ele não está a passar a imagem e a mensagem para os jogadores. Alguma coisa não está a funcionar. E penso que, de facto, neste jogo, notou-se que o Marcano, o Porto está a jogar com 2 centrais, que com a média dá quase 40 anos. Um tem 39, outro tem 35. E, portanto, eu acho que está na altura do Sérgio fazer uma mexida na defesa, colocar o David Carmo, já com os laterais não há mais ninguém. O Manafá ainda está no estaleiro e o Wendel não é solução, para mim, a opção para o Zaidu. O que pode mexer é trocar o central, o Marcano, e colocar o David Carmo. E há pouco até vi agora o Rio Ave também pôs um post não sei se no Facebook ou no Twitter, que acho que é o segundo gol do Rio Ave, são 24 toques da equipa do Rio Ave e o Porto não toca na bola. Portanto, e lá está, e quando não se faz faltas quando se tem que fazer, porque a falta faz parte do jogo, desde que não seja violento nem antidesportiva, é uma arma que se tem que utilizar. E fazer uma falta numa primeira parte em que está a levar 3-0 ao intervalo é uma coisa que não se percebe. Uma equipa como a do Porto, com muita tarimba, com jogadores com muitos anos de Champions e de Campeonato Nacional, e não se percebe. Eu lembro, quando era miúdo, o João Pinto dava um berro aos gajos e aquilo, alguém dava entre aspas um cacete, não é? Para parar a bola do adversário. E aqui não se ouviu essa voz de comando, dizer, olha, atenção, vamos travar o jogo. Aquelas faltas táticas que tem que se fazer. E isso não está a acontecer. O que é estranho que o Sérgio, que é um treinador já com uma escola de futebol, não é violento, mas um futebol durinho, isso não aconteceu. Portanto, acho que é um jogo para refletir e mudar a estratégia de jogo. Portanto, acho que passa por aí. José Sousa, foi mais uma entrada em falso. Aliás, esta foi completamente uma entrada em falso do Porto no jogo e na primeira parte não se encontrou. É assim, a entrada em falso, não acho que a entrada tenha sido em falso. O Porto, eu vi o jogo todo, os primeiros 10 minutos o Porto entrou bem, começou a forçar. Não acho que seja uma entrada em falso. Acho que teve ali, depois, um desvario qualquer, e o Rio Ave começou a ganhar. Foram 3 desvarios, não foi um, portanto. Certo, mas entrou num período negativo, não é? E depois há faltas e depois ali há falhas defensivas que não são admissíveis. Eu costumo olhar para as derrotas
claro que nunca fico satisfeito, isso é óbvio, não é? Mas se as derrotas servirem para tirar lições, e eu lembro que a última derrota, tirando aquela de Braga do ano passado, que foi estranha, mas antes dessa derrota tinha sido em Passos Ferreira. E foi uma derrota muito importante, porque foi a vitória, foi essa derrota que permitiu o Porto depois estar uma quantidade enorme de jogos sem perder, porque acho que serviu como lição. Portanto, se esta servir como lição, 3 pontos são totalmente recuperáveis, e acho que poderá valer a pena. Poderá valer a pena ainda mais pelo seguinte. Primeiro, faltam 2 dias de mercado, como se dizia aqui há pouco, e pode ser que isso seja a pedra de toque para que se perceba que é preciso reforçar o meio-campo, sem dúvida absolutamente nenhuma. É também importante, o Marcano vinha emprestando ao Porto alguma solidez defensiva e tinha inclusive marcado golos e golos importantes. Mas eu acho que isto pode ter sido realmente pedra de toque, não é? a pedra de toque para que o David Carmo possa assumir. O Porto tem, quer o Pepe, quer o Marcano, são 2 bons centrais, mas não são bons centrais para jogarem um em simultâneo com o outro, porque são 2 centrais. O Pepe ainda é rápido, o Marcano não é um central muito mais posicional e não é um central com capacidade de reação. Acho que o David Carmo poderá emprestar essa capacidade ao Porto, sobretudo para jogos como este em que o Porto é apanhado em contrapé e, portanto, não há capacidade de reação da defesa. Para mim, desilusão foi desta vez também o João Mário. O Zaidu também não esteve bem. Aliás, dentro do setor defensivo, ninguém esteve bem. Aliás, em bom rigor, ninguém esteve bem na equipa, não é? Não há nenhum que se possa dizer, fez um jogo bastante acima daquilo que foram os restantes. Há alguns que escapam, mas assim, exibição de encher o olho, não houve nenhum. Não é? Gostei da entrada do Tony Martínez. É sempre raçudo, portanto. Acho que o Porto... Este era o tipo de jogo que o Porto não iria ganhar. Estava tudo a correr contra o Porto. E há jogos assim, como há jogos em que é exatamente ao contrário. Até o penalti bate com um estrondo no ângulo, não é? No travessão, e assim é difícil, porque se já estava muito difícil com 3-0, animicamente, depois de falhar um penalti, é ainda mais difícil. Aquilo que me preocupou bastante durante o jogo, para além das falhas defensivas, foi a não capacidade de recuperação e, sobretudo, a não capacidade de criação de lances de perigo. Coisa que, por acaso, o Porto, nos últimos 10 minutos, conseguiu muito mais, incomparavelmente mais lances de perigo do que durante toda a partida. O facto do meio-campo não estar reforçado, continuo a dizer, falta o número 10, dificulta para quando é preciso, quando se encontra uma equipa... Falta um Vitinha. Falta um Vitinha, é isso. Falta alguém que orquestre para encontrar soluções dentro de campo, ora para a esquerda, ora para a direita, tentando explorar o ponto mais fraco dos adversários. E essa figura ainda não existe no Porto. Pode ser que o Sérgio Conceição a consiga encontrar dentro de casa. Não me parece, pelo menos com a qualidade do Vitinha, que eu consiga arranjar, pelo menos num curto espaço de tempo, a não ser com uma aquisição. Espero que ela ainda chegue a tempo, porque acho que o Porto, de facto, precisa dessa posição. Depois, relativamente àquilo que foram o desfecho, o final do jogo, a dizer que, e sobretudo com os comentários do Sérgio Conceição, eu sou o grande admirador do Sérgio Conceição, desde o primeiro momento. E acho que ele esteve muito bem em 2 pontos e acho que esteve menos bem num dos pontos. Ou seja, quando ele diz eu não me sinto digno, pode estar a extremar, e eu acho que aquilo é mais uma mensagem para também o grupo, para tentar criar o compromisso que erramos todos, porque o Sérgio Conceição pode ter errado, é claro que sim, mas a equipa que perdeu ontem 3-1 com o Rio Ave foi exatamente a equipa que ganhou 3-0 ao Sporting. Portanto, é discutível, pode não ter reagido logo de imediato, pode não ter conseguido incutir
uma dinâmica mais agressiva na equipa desde o início do jogo. Pá, é o que vale. Eu acho que é mais uma mensagem de repartição de responsabilidades de algo que não podia acontecer, do que propriamente dizer que eu não sou digno do Futebol Clube do Porto, mas acho que como mensagem é forte, é expressivo e terá... É uma mensagem a Sérgio Conceição. Quando ele diz há jogadores que não dignificaram a camisola, também é verdade. Ou por demasiada passividade, ou por não terem a competência no momento certo de conseguir matar as jogadas, ou por não conseguir efetivamente ser mais acutilagem naquilo que são as coisas ofensivas. Acho que é um ponto que o Sérgio Conceição não tem razão e, portanto, estou 99,9% das vezes aqui a defender o Sérgio Conceição. Aqui acho que não tem razão, que é quando se fala ao tempo útil do jogo. Pá, não, acho que não. Se dissermos isto do Rio Ave, o que diremos então de todos os outros jogos? Porque o Rio Ave eu não senti constantemente os jogadores a caírem e a fazerem fitas e o guarda-redes a fazer... Pá, não senti isso no jogo. Pelo menos não senti isso com a intensidade que costumo sentir nos jogos contra o Porto por parte de outras equipas e muitas delas até grandes. Se eu pensar o que é que foi, por exemplo, ano passado num Porto Sporting, que estavam a lutar pelo título, em que o Sporting tudo fez para que todos os segundos possíveis e imaginários, não posso concordar com o Sérgio Conceição quando se diz que o Rio Ave fez antijogo. Acho que o Rio Ave jogou muito bem, acho que o Rio Ave surpreendeu o Porto, isso é verdade, o Sérgio Conceição nunca imaginou que isso pudesse acontecer, e aquele miúdo do Aziz, eu não sei se aquilo foi um fogacho que aconteceu, se ele tem realmente aquele valor, mas aquele miúdo tem uma capacidade de explosão brutal, um drible muito alucinante, e portanto ele marcou 2 golos e fez uma assistência brilhante para um terceiro. Nada mais a dizer, que sirva para aprendermos de lição para que não se volte a repetir, é o que é preciso. Exatamente, e em relação ao tempo útil do jogo, o jogo acabou com 57 minutos e 28 segundos. Tempo útil de jogo, 58%, a maior percentagem dos jogos da quarta jornada. Passando então aos destaques e fazendo o mesmo exercício que fizemos na semana passada, eu tenho aqui comigo os dados da Goalpoint, que vocês a semana passada não concordaram. Vamos lá ver o que é que vai acontecer desta vez. Muito rapidamente, o melhor em campo, ou os melhores em campo, foram para a Goalpoint o PP e o Tony Martínez, ambos com 7.3. Da baliza para o ataque, incluindo os que entraram, o Danny Loader não pontuaram sequer, porque praticamente praticamente não se mostrou, nem fez muito no curto espaço de tempo que teve. Começo primeiro com o Helder, depois vou ao José Sousa, sempre assim, portanto, começa o Helder, depois a bola fica disponível para o José Sousa. O Diogo Costa teve 4.3. Em 10. Pá, assim, se for 3 golos, eu acho que os 3 golos ele não teve responsabilidade direta, não tinha montes de hipóteses de traque nas bolas. Eu dava 5, porque ele não comprometeu os 3 golos. Aliás, ele defesas, eu acho que não fez nenhuma defesa digna desse nome, portanto 4 bolas à baliza, 3 golos, dá muito a dizer. Eu dava 5 pontos. Queres que comente? Sim. Eu não percebo porque é que ele tem de 0 a 10, porque é que ele tem nota negativa, não consigo perceber. Não se pode dar 10, se é por uma questão dos golos sofridos, então eu teríamos que, se essa fosse a bitola, todos os jogos, todos os guarda-redes que chegassem ao final com 0 golos sofridos tinham que ter um 10, não é? Porque conseguiram cumprir a sua missão na totalidade.
Da mesma maneira que não se pode dar 10 quando eles não sofrem golos, também não posso dar uma nota negativa quando ele sofre 3, quando o Diogo Costa não podia fazer. O que é que ele podia fazer? Não podia fazer nada, não é? Portanto, tudo que seja abaixo de 5 não é aceitável. Em contrapartida, do outro lado, o guarda-redes teve 9.6. Isso foi um golo. E teve mais intervenções, principalmente nos últimos 10 minutos, incluindo já os descontos. Desculpa, Francisco, se a passada quanto é que o goal point deu ao Bruno? Isso tu consigo perceber. Se este dá 1.6, o Diogo de passada tinha 20, não é? Mas para tudo, estatísticas. São estatísticas. São estatísticas, valem o que valem, isto é só mais um... É só mais um... Exatamente. É só mais um exercício que eu até acho curioso que se faça. Obviamente que umas vezes concordas, outras vezes não se concorda, obviamente. Hélder, o João Mário não esteve bem neste jogo. Nem o João Mário nem o Zaidu. Eu vou já avançar com o João Mário e com o Zaidu. O João Mário teve 4.6 e o Zaidu 4.8. Neste caso até concordo, porque não posso dar pontuação positiva aos nossos laterais de esquerda e direita, portanto, concordo com a pontuação neste caso. Sim, também concordo, porque a defesa teve toda muito mal. Da defesa, o mais bem pontuado foi o Pepe, que teve 6.2 e o Marcano 5.9. Ela, desculpa. Para cada o Marcano, até acho injusto eles terem dado nota positiva, porque eu dava na vitória que dava ao João Mário ou ao Zaidu. O Pepe teve um pouco melhor, tirou um 6. Teve um bocadinho acima do resto da defesa, portanto. É assim, ao Pepe, acho que 6, pronto, vale que vale. Seria positiva, mas 6 se calhar também está a puxar. Agora, o Marcano, desta vez, não pode ter uma nota positiva, porque nos lances em que pelo menos eu assisti, ele podia fazer bem mais. Portanto, eu punha o Pepe na defesa um bocadinho acima dos outros 3, mas os outros 3 eu colocava-os todos no mesmo patamar, que é com uma nota ligeiramente negativa de 4, qualquer coisa. Eu também gosto do Pepe. Acho que é um dos melhores centrais de sempre da Seleção Nacional Portuguesa e do Campeonato Português e do Porto também, obviamente. Desta vez também esteve mal. Mas de resto toda a defensiva esteve mal. Indo posição, agora nas posições do meio campo, Uribe 6.2 e Bruno Costa 5.2. O do Uribe concordo, teve um bocadinho acima. O Bruno Costa estava 5 também, porque eu acho que ele não conseguiu fazer o papel que o Sérgio Conceição lhe pediu, como fez no último jogo com o Sporting. E era um jogo muito diferente do jogo de Sporting, não é? E eu, por acaso, estou convencido que no próximo jogo o Bruno Costa não vai jogar, portanto, de início. Portanto, concordo com o do Uribe, 6 pontos, o do Bruno Costa, também os 5 também, é aceitável. Isto só para não dar nota negativa, porque o meio campo tem tempo muito mal. Tenho a mesma opinião. O Uribe escapa, o Bruno Costa nos pontinhos, uns 5, nota 5, vai lá, assim, um bocadinho acima da defesa, mas também muito pobre. Otávio 6.7, PP 7.3. Para mim, de facto, dos jogadores que jogaram de início, foram os que tiveram melhor. O Otávio e o PP não sabem jogar mal. E eu 7, se calhar não dava 7, talvez dava 7 a PP. E 6.7 que dá do goal point aí ao Otávio, também concordo, porque foram os jogadores que tiveram menos mal. Mas só 2 em 11 a remar não é fácil. O Otávio, sim, o Otávio nem sabe jogar mal, nem sabe jogar em rotação baixa, portanto, é o tipo de jogador que pode não estar lá em inspiração, mas está sempre a transpiração.
O PP, pronto, é o que eu digo, é o melhor jogador do Porto, não há dúvida nenhuma. Apesar de não ter sido brilhante, foi aquele que conseguiu ter mais competência, mais discernimento neste jogo. É dele a primeira tentativa de remar contra a maré, mas sozinho, a equipa são 11, não são um nem dois, não é? Exatamente. De resto, só dizer que os jogadores que entraram tiveram melhor pontuação do que aqueles que entraram. Do que aqueles que entraram de início, obviamente. Também não O era, Taremi, o Taremi viu um cartão amarelo, teve 3.7 e o Evanilson 5.2. 3.7, eu acho que o Taremi não foi o pior jogador do Porto. Não foi dos melhores, é verdade. Não foi pior, portanto. Se eu der à defesa 4 pontos, o Taremi tinha que dar no mínimo 4 pontos também. O Evanilson teve um bocadinho melhor, mas também não dava nota positiva. Muito positiva, dava 5. Portanto, acho que o ataque também não teve um dia inspirado. Desculpa, quanto é que teve o Evanilson? Perdi-me? 5.2. Pois, assim, acho que não houve assim uma diferença tão grande de eu acho que é o penalti, eu acho que ele vai pontuar o penalti falhado. Mas isto é quando se avalia o resultado e quando se avalia a execução, não é? Quer dizer, eu já vi penaltis muito mal marcados e este, bastava que ela fosse 2 centímetros mais dentro e era um penalti indefensável. Acho que e se calhar mudava o rumo. Podia mudar ou não, eu acho que a coisa não estava ainda com a dinâmica, mas lá está, um golo pode, emocionalmente, motivacionalmente, pode fazer tudo mudar e o Porto tem boa equipa e se ela tiver bem oleada, com certeza conseguiria inverter o resultado. Mas eu só posso perceber a nota tão negativa ao Taremi com o penalti falhado, não é? Exatamente. Mas não concordo na valorização que dão. Lá de ser negativo ainda escapa, agora com um 3, tal. Exato. O Gabriel Veron teve 6.1, o Tony Martínez 7.3, o Galeno 6.1 e o André Franco 6.2. Concordo com essa pontuação. Acho que o Martínez, eu tenho pena que ele não jogue de início, mas também se pode jogar 11, porque ele é um jogador que jogue 2 minutos, ou o jogo todo, ou um jogo da Champions, ou um jogo da Taça de Portugal, ele entra sempre com uma atitude incrível. E vai lá e tenta sempre faturar. E de facto, acho que foi dos jogadores que entraram, acho que foi o jogador que teve melhor. Aliás, não só pelo gol marcado, mas pela atitude e pela posição no terreno. Os outros, concordo com essa pontuação. O André Franco, pronto, acho que teve melhor que os outros, teve 6, pronto, concordo em termos gerais com essas pontuações. Também não há muito a dizer, foram melhores seguramente que os jogadores que acabaram por substituir. O Verón não sei se não está um bocadinho empolado à nota, mas pronto. Sim, um bocadinho. Sim. Mas de resto não tenho muito a dizer. Destacando aqui um jogador que merece ser destacado, Tony Martínez, teve os tais 7.3, fez 5 remates, 3 deles enquadrados, um deles entrou, teve uma eficácia de remate de golo... pois, não interessa. Duelos aéreos ofensivos ganhos, 7... teve 7 duelos aéreos ofensivos, ganhou 4, fez um passo para finalização, fez uma condução aproximativa e fez 4 passos aproximativos que recebidos, aliás. Portanto, o Tony Martínez levou aqui um destaque especial. Francisco, mas nós às vezes cá em Portugal somos um bocado com um discurso um bocado esquisito, que é quando os grandes perdem com equipas teoricamente mais fracas, há sempre um grande alarido. Ou seja, o Chaves ganhou o Sporting sem espinhas, o Porto perdeu bem com o Rio Ave e hoje o Passos
que não tinha ainda pontuado, a quase que sacava pontos da Luz. E, portanto, nós cá em Portugal temos que dar valor às equipas ditas pequenas, que hoje em dia já têm bons relevados, bons treinadores. Aliás, este treinador do Rio Ave tem muito bem, até no discurso. Gostei do discurso. E, portanto, tem que se valorizar as equipas pequenas. E, aliás, o nosso campeonato só consegue ser competitivo se as equipas ditas pequenas terem equipas com futebol positivo, que às vezes é o autocarro, não é? Mas não foi o caso, porque o Rio Ave não jogou com o autocarro, os Chaves também não, e o Passos Ferreira hoje não só viu um bocadinho do jogo, também teve bem. Portanto, há que dar mérito às equipas ditas pequenas. É só uma parte que às vezes os jornais não dão esse ênfase às equipas com menores orçamentos e muitas vezes os sacos de notas não ganham campeonatos. Podem ajudar, mas não ganham. Exatamente. E aliás, durante o jogo durante o relato do jogo no domingo, o jogo foi no domingo. Eu fiz questão de dizer exatamente isto creio que no final da primeira parte, que não era o Porto que estava a perder, era obviamente que o Porto estava a perder, mas Sim. dar ênfase àquilo que estava a fazer o Rio Ave. Não era o Porto que estava a perder, era o Rio Ave que estava a ganhar, porque tinha feito por isso. E aliás, só uma parte, o Porto perde o Rio Ave que subiu a divisão, os Chaves que se usam iam ao Sporting, e o Benfica teve grandes dificuldades em Leiria por causa da Pia. Três equipas que subiram, portanto, atenção. Equipas também já estão a começar a Casa crescer. Pia que foi ganhar a Guimarães, é? Foi a Guimarães? Olha, exatamente. Um golo japonês do Casa Pia ao Vitória. Saindo do Rio Ave com o Porto, andamos uns dias para trás, 3 dias para trás, até encontrarmos o sorteio da Liga dos Campeões desta temporada, 22-23, que vai até à primeira semana de novembro. Portanto, na primeira semana de novembro vai acabar a fase de grupos da Liga dos Campeões, porque depois acabou-se a fase de grupos, os campeonatos vão parar, porque vão entrar em cena as seleções, porque já se sabe, entre o dia 20 ou 21 de novembro até ao dia 18 de dezembro vai haver Mundial no Qatar, neste ano de 2022. O Porto ficou no grupo B da Liga dos Campeões com um velho conhecido Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen também, e também vai reencontrar o Clube Bruges. José Sousa, vou começar agora por ti. O Porto, das duas uma, ou joga num grupo com o Liverpool ou joga num grupo com o Atlético de Madrid. Portanto, já é escolha, não é escolha, isto não foi uma escolha, isto foi um sorteio, mas o Atlético de Madrid já é um habitué no mesmo grupo do Porto. Olha, só para dizer que eu em 4 palpites acertei em 3. Portanto, acertei no grupo B, acertei no Atlético de Madrid, acertei no Bruges e falhei no Leverkusen porque disse que era o Shakhtar Donetsk. Portanto... Joga contra o outro. Mas como palpite foi semana passada, acho que já passou o efeito. Prazo. Se eu soubesse, tinha jogado. Agora, o Atlético de Madrid, ainda bem que nos escolheu o Atlético de Madrid, não é? E pegando um bocado nas palavras que o Heller dizia há bocadinho, ele dizia que não são os orçamentos que ganham jogos nem campeonatos. Ainda bem, porque senão o Porto não ganhava nada a nível europeu, não é? Porque não tem a mínima hipótese quando comparado com um orçamento, por exemplo, com o Atlético de Madrid, que são não sei quantas vezes superior, não é? Portanto, ainda bem que e isso aplica-se às equipas portuguesas perante os nossos grandes e perante os nossos grandes, perante os gigantes que estão na Europa, pelo menos em termos de orçamento. É como digo, eu não mudo a minha opinião sobre o valor da equipa, porque ora porque tem uma estrondosa vitória sobre o Sporting, ora porque acaba por ter uma derrota com o Rio Ave. Portanto, eu continuo exatamente com a mesma esperança, mais cauteloso, como é óbvio. Eu acho que isto foi o que se passou com a equipa do Porto também. Chama-se excesso de confiança, não é? E normalmente não dava um resultado. Mas eu estou com confiança que o Porto
vai conseguir, pelo menos num dos 2 jogos, vai conseguir ganhar o Atlético de Madrid. O Bayer Leverkusen é uma equipa que começou muito mal o campeonato alemão, é uma equipa com pergaminhos na Alemanha, mas este fim de semana já voltou às vitórias e uma vitória bastante expressiva. E o Bruges é o eterno campeão, desde que o Anderlecht deixou de lutar por essas leads. Tirando o ano passado, que foi o Union Gilloise, ou como é que se chama aquilo que até calhou no grupo do Braga, para aquilo que eu percebi, o Bruges é o crónico campeão da Bélgica. E o Anderlecht, desculpa Zé, e o Anderlecht esta temporada tem o Fábio Silva como principal avançado e tem dado golos que nunca mais acaba à equipa belga. É verdade, mas eu nem sei se eu acho que o Anderlecht foi a penalti, acho que até foi eliminado na Liga Conferência, acho eu, ou então apurou-se nos penaltis, já não me recordo, eu acho que foi eliminado. Mas o Anderlecht dos anos 80, antes da Lei Bosman, o Anderlecht era uma equipa de top. O Anderlecht está no grupo B da Liga de Conferências. Então ganhou a penaltis, foi isso. O Anderlecht não tem neste momento expressão, não tem grande expressão no campeonato belga, mas o Bruges tem e calhou-nos em sorte. Eu acho que vamos ganhar os 2 jogos ao Bruges, acho que vamos ganhar um jogo ao Bayern e empatar o outro, e vai acontecer exatamente o mesmo com o Atlético de Madrid. Helder, Porto, Atlético, Leverkusen, Bruges. O Atlético de Madrid, um velho habitué, portanto, ou é Atlético de Madrid ou é Liverpool. Os 2 clubes vão batalhar. Aliás, o ano passado até foram os 2. O ano passado até foram os 2. Mas esta temporada, Atlético de Madrid, Leverkusen e Bruges são 2 deslocações complicadas. Nunca é fácil jogar na Alemanha e também não é fácil jogar no campo do Atlético de Madrid. O Clube Bruges aparece aqui como um possível outsider, mas já se sabe, é a Liga dos Campeões e tudo pode acontecer. Isto de facto, o sorteio é tão condicionado, porque não podem ter clubes do mesmo país. Há tantas, depois aos que achas série, há tantas condicionantes que, se reparares, os sorteios repetem-se muitas vezes. O que é chato, porque tu tens todos os anos um Atlético de Madrid e Porto, é engraçado, mas... E vai haver outra vez Bayern Barcelona. Portanto, aí a UEFA teria que alterar alguma coisa. Sei que é chato ter os clubes do mesmo país jogar numa fase de grupos, mas se calhar são tantos espanhóis, italianos, alemães, franceses, etc. Deixa ter um bocado de piada, não é? Eu tenho uma boa solução para isso. A UEFA é que não me quer ouvir, não é? Acabar com essa série. Não. Como é que eu acho que tem que haver cabeças de série. Não pode haver 4 e 5 clubes do mesmo país, não é? Porque isto é a Liga dos Campeões. É para aumentar, não é para diminuir. Pois, mas então que lhe mudem o nome, porque aquilo é tudo menos Liga dos Campeões, não é? E tem lá clubes que nunca foram campeões e que estão sempre lá a jogar. Quando eu olho para o Tottenham, que está um cliente habitué, não é? Já não ganha o campeonato da Inglaterra sei lá, há muito antes de eu ter nascido. Dizer que ele está na Liga dos Campeões, ainda por cima era um dos fundadores da tal Liga dos Campeões nova, que não consigo perceber, não faz sentido nenhum, que lhe mudem aquilo para outro nome. A Liga dos Ricos, a Liga dos Milionários, a Liga, seja o que for, agora dos campeões não é. São só alguns. É esse. Mas voltando ao sorteio, aqueles sorteios em que o Porto pode ganhar os jogos todos e ficar em primeiro lugar, como pode não passar sequer à fase seguinte, ou até cair para a Liga Europa, porque não há um tubarão que possa ganhar os jogos todos, tipo ano passado o Liverpool ganhou os jogos todos, ou quase todos. Portanto, é um grupo muito equilibrado. Eu estou convencido que o Porto vai ganhar o grupo, vai passar em primeiro, mas não vai ser nada fácil. E o Bruges pode ser, de facto, a surpresa aqui no grupo, e eu não estou certo que o Bruges vai ficar de fora. Portanto, acho que o Leverkusen parte como o terceiro favorito para passar à fase seguinte, mas ainda por cima agora acho que foi o Yaremchuk, que foi do Benfica, que foi agora para o Bruges.
Portanto, eu estou a reforçar e é um bom jogador, eu estou a reforçar, mas a minha esperança de portista é que a gente passe, nem que seja em segundo, mas eu acho que desta vez vamos passar em primeiro lugar do nosso grupo de apuramento. Então, lance já o desafio. Quem é que fica em primeiro e quem é que fica em segundo? Primeiro o Porto e o Atlético. E terceiro o Bruges. Acho que o Leverkusen vai ficar fora das taças europeias depois de novembro. Eu vou apostar porque sou portista no Porto em primeiro, não é? Depois o segundo o Atlético e pronto, só para ser diferente vou pôr o Leverkusen em terceiro e o Bruges em quarto. Vamos ficar a saber. No dia 2 de novembro, acho eu, que o Porto joga no dia... O último jogo é no dia 2, se não estou em erro. Não, o Porto joga dia 1. Porto joga dia 1, é no feriado. É dia 1? O Exato. último jogo é no Dragão às 5 da tarde ou 5 Mas e quarto. 1 de quê? Desculpa lá. 1 de novembro, que é uma O terça-feira. 6º jogo é a 1 de novembro? Sim, Sim. é o outro jogo. Isto agora se jogos todas as semanas. Depois do Mundial. É as primeiras 3, é agora nas primeiras 3 semanas, se não estou em erro. Depois dá uma pausa, depois mais 3 jogos seguidos, uma coisa. Mas agora também vou... Vais Vais à Bíblia. Exatamente, vou aqui à cábula no instantinho. Ora bem, o primeiro jogo do Porto é frente ao Atlético de Madrid, em Madrid, no dia 7 de setembro. Portanto, é uma quarta-feira. À semana. Na segunda jornada, o Porto joga terça-feira às 8 no Dragão, dia 13 de setembro, com o Bruges. Joga no dia 4 de outubro, também às 8, no Dragão, também contra o Leverkusen, no dia 4 de outubro. Depois, no dia... Não é terça, é quarta. Dia 12 de outubro, joga às 8 da noite em Leverkusen. Portanto, quarta-feira, dia 12 de outubro, Leverkusen, Porto. Quinta jornada, terça-feira... Não, o Porto joga na quarta, exatamente. Quarta-feira, dia 26 de outubro, 17h45, Bruges-Porto. E o Porto vai terminar em casa, na terça-feira, dia 1 de novembro, com o Atlético de Madrid, às 17h45. Passar correu mal, não é? Já podíamos ter ganho o jogo e passarem a seguir e perdemos com aquele... Um jogo muito ingrato. E o árbitro amigo também, não é? E o Wendel daquele... E o Wendel que foi um nabo, que não tem outro nome. Olha, com o Wendel que foi de Leverkusen. Curioso. O Wendel que foi do Leverkusen. Vai-nos dar a tática para ganharmos os alemães. Muito rapidamente, antes de terminarmos o programa desta semana, Hélder, o que é que se pode esperar do jogo em Barcelos? Ganhar. Nem que seja 1-0. Espero que o Sérgio faça as alterações que sejam necessárias para a equipa entrar... pelo menos a marcar na primeira parte e sofrer não golos, porque 3 golos num jogo é péssimo. Então quando não se ganha, pior ainda. Mas a minha esperança, pelo menos a minha esperança é que iremos ganhar com dificuldade, porque o Gil tem uma boa equipa. Tive pena de eles irem fora da Liga Conferência, mas também não tiveram sorte, calhou com o Ansel Kumar. E o Ivo Vieira, eu acho que é bom treinador. Embora eu acho que ele contra o Porto normalmente faz um bocadinho mais para ganhar os jogos, mas eu gosto dele como treinador, mas estou convencido que vamos ganhar, nem que seja para 1-0. José Sousa, o Porto terá claramente que mudar de atitude frente ao Gil Vicente. O Porto pelo menos tem que entrar mais concentrado, isso não tenho dúvidas nenhumas, e com o pé mais quente, mas vamos ganhar 2-0 ao Gil Vicente. Nem preciso perguntar mais, vocês já lá foram onde eu queria chegar, que era ao resultado, portanto... Falta o marcador, não é? Então vá, quem é que marca? Eu acho que vai ser o Tony Martínez, acho que vai já de início e vai marcar um gol. Tony Martínez... Eu acho que por acaso também é o Tony Martínez e marca os dois. Muito bem. Para a semana vamos ficar a saber o que é que aconteceu no jogo frente ao Gil Vicente em Barcelos. Jogo de sábado às 8h30 da noite, jogo a contar para a 5ª jornada do Campeonato Português. E na quarta-feira, a Liga dos Campeões. Atlético Madrid-Porto
às 8 da noite. Mais cedo, ainda às 17h45, joga o Sporting em Londres com o Tottenham e o Benfica joga na terça-feira em casa com o Maccabi Haifa. Meus caros, foi um gosto, mais uma vez, mais uma semana, mais um programa. Para a semana, nova voltinha, nova viagem. 45 minutos a neste Porto. caso, vou dar uma volta de 15 dias. Para a semana não estou cá, mas já estará o Alberto seguramente e, portanto, vai assegurar aqui a casa cheia. Para a semana há mais 45 minutos a Porto. Fiquem bem, fiquem com a Rádio Nacional de Desporto.